Sejam muito bem-vindos. Para essa Legal. conversa, eu trago aqui o Adriano Galo. O Adriano, ele tem eu convidei ele e ele aceitou imediatamente. O Adriano, hoje, ele é o sócio da Blue Tree Investimentos. Blue É, 3. Blue Trace, que fala? Três, não é Blue Tree? 3. Três. Isso. Blue Trace Investimentos. Tem MBA em investimentos, gestão comercial, MBA em negócios. E o legal do Adriano é que ele veio de uma formação no mercado do varejo automotivo, foi diretor de grandes grupos, e aí ele migrou para o financeiro. Então, você conhece muito bem a dor do empresário, né, Adriano? Você sabe a dificuldade do cara que quer empreender nesse país, da briga dele por caixa, aquele empresário que cresceu trabalhando, mas realmente não tem uma visão econômica, não tem uma visão de negócio. Você entende essa base, e eu acho que esse é o grande diferencial do Adriano para um monte de financeiro que a gente vê por aí, né? É isso mesmo, né? Já tive uma escola muito boa aí no mercado, atuei na área de varejo também. E 2016, né, eu saí do varejo e acabei entrando no mercado financeiro e fui para a área de assessoria. Hoje atuo no mercado financeiro com assessoria de investimento. A Blue3 é um dos maiores escritórios hoje do Brasil. A gente atua hoje em mais de 16 cidades espalhadas, Que mais de legal. 5 capitais. Estamos Ah, aqui, inclusive, no Rio de Janeiro, temos uma filial. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Belém agora, ah, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte, né? E interior de São Paulo, né? Rio Preto, Ribeirão, Franca. Então a gente tem aí é, é, bastante unidade espalhada, ajudando aí mais de 45 mil clientes. Temos mais de 45 bi de custódia hoje sob gestão, né? Ajudando esses clientes a transitar aí dentro do mercado financeiro. É um mercado extremamente difícil, né, e complicado. Então, se você não tiver pessoas competentes e que acompanhem esse mercado, fica mais difícil ainda você fazer os investimentos, né? é. E eu gosto, né, o Adriano, uma visão de quem olha de fora, como eu. A XP, quando chegou, ela reinventou ou popularizou o modo de fazer investimento, né? Que até então a gente, ou tinha que estudar, você tinha atrás, entender de bolsa para fazer alguma coisa, ou procurar o teu gerente de banco, que muitas vezes, em alguns casos, não era a especialidade dele. E aí, a XP, com vocês, com os assessores de investimento, traz a figura do cara que entende, do cara que conhece de dinheiro, do que fazer com o dinheiro, né? Para o dinheiro virar dinheiro e aí facilita, né? Populariza o investimento. Eu acho isso o máximo, cara. O mercado mudou bastante, né? De 2017 para cá, né? A XP não era tão conhecida. A assessoria ela acabou popularizando um pouco esse mercado. Muitos profissionais acabaram entrando, saindo do mercado. Muita gente ruim acabou entrando também. E hoje vai ficando quem de fato entrega resultado bom, né? Quem entrega resultado para o cliente. O cliente também foi conhecendo um pouco mais sobre o mercado financeiro. Esse mercado ele evolui muito rápido, né? E a gente passou aí nesses últimos anos por crises muito forte, né? A gente está num momento de retração ainda no mercado financeiro, taxas altas, isso acaba assustando um pouco, né? Uhum. Principalmente a área de crédito aí, muitas empresas com dificuldades de caixa, né? Sim. Empresas aí com gestões
gestão ruim dos caixas acaba passando por dificuldade e isso acaba impactando investimentos, né? Quem tem aí carteiras de investimentos sabe muito bem disso. A inadimplência aumenta e pô, como que isso impacta aí meus investimentos, né? Então né? isso acaba dificultando e trazendo aí algumas surpresas no mercado. É. Deixa eu te explicar uma coisa, aí eu vou entrar nesse assunto para pegar um gancho do que você está falando. Tem um monte de gente vendendo planejamento estratégico para empresário, mas um monte. E aí, rodando, batendo um papo com um amigo que também está tá no ensino corporativo, falei, poxa, cara, ninguém está falando aqui do que o empresário tem que saber antes de fazer o planejamento. Porque simplesmente ensinar o cara a fazer, pegar uma planilha, jogar a projeção, falar o que ele quer vender, o que quer gastar, tudo com uma planilha para o ano seguinte, o cara está fazendo as coisas às cegas. Vai acontecer um monte de coisa. E aí, para o empresário fazer o planejamento estratégico da maneira mais assertiva possível, o que ele tem que conhecer? Ele tem que saber economia, o que espera ele ali na frente. Tem que saber pessoas, o que está mudando, o perfil de pessoas, as gerações estão mudando. E o jeito das pessoas trabalharem também, a forma de comunicar com essas pessoas está mudando. Tecnologia aí ajudando muito na gestão do empresário. É, o perfil do consumidor também muda. A gente tinha um perfil de até pandemia, tudo era em loco. Principalmente depois da pandemia para cá, hoje você já não vê restaurante. Se o restaurante não trabalhar com delivery, o cara não roda. Então, é um perfil que mudou naquele momento e veio para ficar. Então, entender sobre tudo isso é fundamental. Não que ele vá acertar 100%, mas ele tem que saber para onde está indo o público dele para ele se colocar nesse mesmo caminho. E essa a nossa intenção aqui, esclarecer um pouco do dinheiro, né? Para Legal. onde o dinheiro está indo, o que que ele tem que fazer. E aí a gente vê, entrando diretamente em economia, o Adriano, eu tenho aqui na mentoria alguns empresários. Aí pensa só, o cara ele está num projeto de expansão, né? E aí ele tá bom, hoje ele está pensando, o juro está alto, então eu preciso alavancar meu crescimento. Pego ou não pego dinheiro? É isso. Ou de repente, ó, vou fazer um consórcio porque a taxa de administração tá baixa. Mas lá na frente a taxa baixa. Tomou a decisão errada, Será né? que é o momento? Não é? Ou o contrário, ele faz o empréstimo agora e aí a tendência do juro é aumentar ainda mais. Ele vai se ferrar um pouco mais ali na frente. E o pequeno empresário tem muito disso, porque normalmente ele compra à vista e vende parcelado. Então ele tem um buraco de caixa. E entender para onde a economia está indo é fundamental para Importante. esse empresário, né? Pouca gente fala disso quando você fala de planejamento estratégico. Você que tá no meio aí, que está vivendo isso aí, Adriano, como é que você vê, cara? Como é que você vê o nosso juro hoje? Para onde é que está indo? Legal, vamos lá, né? Quando a gente olha um pouco do cenário, o que que a gente enxerga hoje, né? Então, a gente tem alguns pontos importantes. A gente tem que olhar ali para o IPCA, né, entender como que está a questão da inflação no Brasil, como é que está a questão da Selic, né, dos juros, para onde vai, né? Então existe um consenso hoje, né, no próprio relatório Focus, que o Banco Central ele deve manter essa taxa em 15%. Se ele fizer ali um corte de 0,25, que pode ser que aconteça, o mercado vai entender que é um corte meio que político, né? Pode ser que o Banco Central esteja cedendo um pouco ali, a política não seja um corte técnico, né? A expectativa ainda seja que ele comece a cortar juros a partir do próximo ano, né? Ali a partir de janeiro, na primeira reunião do ano que vem. Uhum. Então, existe uma grande parte do mercado esperando que o corte seja a partir do ano que vem. Então, ali em janeiro começa a cortar 20,25
e depois, nas próximas 5 reuniões, comece a vir corte ali de 0,5 pontos percentuais. E É, a gente fecha o ano de 26 na casa ali de 12% de taxa Selic, né, entre 12 e 12,25. Então, tem instituições ali financeiras como o Itaú falando que deve fechar em 12,25 e a grande maioria do mercado falando em 12%, né? Então, isso é um pouco da leitura para esse ano, né? Então, o fato é que o ciclo vai começar a ceder ali. Eu acho que o Banco Central começa a olhar para a questão da Selic e reduzir um pouco essa taxa já, arrefecendo um pouco ali a questão da taxa de juros, né? Isso é importante para nós, que começa a dar começa a aliviar um pouco ali as empresas que estão com caixa, que estão com endividamento tomado, e isso impacta no resultado, né, na última linha ali do balanço, né, do resultado. Quando diminui juros, acaba sobrando mais dinheiro, mesmo que ela não aumente ali o faturamento. Então, isso é importante. Então, esse é a leitura para o cenário agora nos próximos 12 meses, né? Em relação a inflação, a gente ainda tem um IPCA alto, né? O IPCA nosso ainda está acima da meta. A meta do governo é 3%. Quando você pega a inflação dos últimos 12 meses, ela ainda está em 4,68, é, mas ela vem fechando, ela vem convergindo para a meta, né? Então, por isso que o Banco Central deve começar a baixar aí a taxa Selic, né? Então, mas ela não deve fechar o ano ainda dentro da meta, na casa de 4,17 ali, mais ou menos. Ela está 4,68. Isso é a taxa dos últimos 12 meses, né? Então ela vem caindo ali 0,20, 0,9, então ela oscila um pouco, né? Então, como a gente tem um ano eleitoral, né, e o governo ele tende a gastar mais, isso é uma preocupação para o mercado, pode ser que a inflação retome, né? Então, esse é um ponto preocupante para nós. é. Isso influencia muito no pequeno empresário, né? Você tem o que a gente vê, via de regra, e eu tenho ali, né, oriento os mentorados, é como eles têm um buraco de caixa, é normal trabalhar antecipação de cartão, né, Sim, para poder fazer caixa. E aí, a gente está num momento de juro alto. Qual que é a oferta de crédito nesse momento, Adriano? Porque, vamos lá, se o cara tá pegando, tá tomando dinheiro no mercado, a taxa tão alta, é, em alguns casos o negócio não é tão gerador de caixa, né? Não gera tanto lucro assim. Como é que está a oferta de caixa? Como é que está a inadimplência? Né? Que isso influencia também para as financeiras ofertar esse dinheiro. o crédito está bem restrito hoje, é É, difícil você conseguir, empresas conseguirem crédito hoje, tá caro, além de é. caro, tá bem restrito, né? É, Hoje, empresas estão tomando ali CDI mais 3, CDI É. mais 3,5, né? A Empresa gente está falando em 18%, você 19%. pega 14,9 mais 3, né? Ah, 17,5, 18%. Então, não é um crédito barato, né? uhum, Então, além da restrição, né? Tem que ter muita garantia, enfim, a maioria das empresas já estão tomadas, então não está fácil hoje ter acesso a crédito, né? é, Então está bem restrito, por conta também da inadimplência, né? Você pega o pedido de recuperação judicial no Brasil, ele aumentou muito, né? hum, Então, você pega nos últimos, em 2024, foram
2.273 mil pedidos de recuperação judicial. A projeção para 2025 é de 3 mil pedidos de recuperação judicial. Então, você vê, não está fácil, né? As empresas estão com medo, o crédito acaba ficando bem restrito em função disso também. Então, os bancos estão bem preocupados Hum. e por isso que o crédito também se torna caro, né? Aí a gente vê um cenário, né? As operações, o comércio, a indústria, as margens são pequenas. E aí, quando o empresário não tem planejamento, ele acaba pegando dinheiro no susto, né? Então, quem bater na porta dele e oferecer dinheiro, ele pega dinheiro. Como é algo sem planejamento, o risco dele não ter como pagar isso é muito grande, porque ele, né, sem orientação, Exatamente. simplesmente ele quer pegar para pagar o que está devendo. Mas e aí? Como é que vai gerar um novo caixa? Como é que vai zerar isso aí, né? Mas se a gente nesse, Geralmente ele acaba se enrolando mais, né? Não, é, não consegue, ele não consegue porque é um crédito caro. Se ele não tiver um planejamento e não tiver uma estrutura ali para conseguir gerar um caixa novo, é, não eu vai costumo fazer pagar. Eu costumo fazer essa pergunta, Adriano. Quando alguém toma um dinheiro, eu falo, tá, beleza. Qual que é o plano que nós temos para esse dinheiro? Ele vai ser colocado onde? Esse projeto tem que estar muito bem desenhado, né? Isso. Inclusive no papel ali, com conta, porque senão É, não paga, não paga. qual é o recurso adicional que ele vai gerar? Porque simplesmente para pagar a conta é um buraco sem fundo. E Exatamente. o. E Então não tá fácil, não. hum, Crédito hoje está restrito, eu acho caro, né? Para você tomar, você tem que ter um projeto muito bem estruturado e assim, tá certo de que vai dar certo. esse eu acho que é o maior dos erros que a gente vê, né? O cara que pega sem planejamento, sem saber qual o recurso que esse dinheiro vai gerar. É porque ele Mas, pega achando hum, que vai ser a solução do problema dele ali de é, imediato, né? E é, de fato não tem um planejamento para que ele aplique esse recurso de forma eficiente dentro do negócio dele. é. Muitas vezes esse dinheiro é até desviado para comprar um bem, para trocar de carro, enfim, e não para colocar dentro do negócio que vai gerar ali um resultado para ele, né? Ele acaba imobilizando de forma errada. Vai na emoção, né? O... Mas e aí? A gente tem esse cenário, né, que deve abaixar para 2026. Partindo do cenário que a gente está hoje, você acha que daqui para frente, para 2026, esse crédito vai favorecer qual perfil de empresário? Bom, então a gente olha uma redução, né, nessa taxa, começa a melhorar a questão. Eu acho que o crédito ainda vai estar um pouco restrito. O ano eleitoral ainda tem Hum, alguns riscos, né? hum, Que é a questão das eleições. É um ano de muita polarização ali. Então, a gente tem que ter muita cautela. Vai ter ali a curva de juros, principalmente a curva longa, dependendo do que acontecer ali nas disputas eleitoral no primeiro turno, essa curva ela influencia na questão da taxa de juros, na questão dos investimentos, no humor da bolsa, né? No humor da taxa de câmbio, isso acaba mexendo muito com o mercado. Então, é um ano de muita cautela, né? E além disso tudo, a gente tem a questão fiscal, né? Que eu acho importante e eu costumo dizer que é a grande bomba relógio no Brasil, né? uhum, Que é a questão fiscal, né? O Brasil, o grande problema no Brasil hoje é o fiscal. O governo gasta mais do que ele arrecada. E isso gera um impacto na economia muito forte, porque isso traz a inflação de volta, né? Todo esse esforço que o Banco Central está fazendo para conter a inflação, o governo
está meio que negligenciando gastando, né. Então ele está fazendo ali, nenhum esforço para poder ajudar a manter a inflação no eixo, né. Então ele cobra uma redução na taxa de juros, né, mas não faz nada para enxugar ali os gastos públicos, né. Então é meio que algo um pouco, contraditório, né, e a dívida pública acaba aumentando, né. Você pega hoje a dívida pública brasileira, ela tá chegando a bater quase 80% do PIB. Então isso acaba gerando, um descrédito na questão, de credibilidade do governo. Será que ele vai cumprir de fato ali, o arcabouço fiscal? Será que ele vai, pagar essa dívida? Então isso é bem preocupante, né. Ô, Adriano, você tá falando, eu tô pensando um negócio aqui. É, acompanhe meu raciocínio e me diga se eu tô pensando errado, né? Quando a gente vive um momento de gasto, o governo precisa colocar dinheiro para dentro. Aí ele emite título lá no Tesouro Nacional, pagando Selic mais alguma coisa. Então, paga bem, é um título que a gente tem certeza, tem segurança que vai receber. Só que a partir do momento que ele está captando e pagando bem, ele acaba virando concorrente do pequeno empresário, porque quem tem dinheiro vai querer colocar o dinheiro no título do tesouro e não colocar ele no mercado para girar de alguma outra forma. Exatamente, além dele aumentar a dívida dele, Ele ele vira um tá ti concorrente. ele tira dinheiro da economia real, né. Ele É. está colocando o dinheiro no correntista lá, né. Então ele aumenta o endividamento dele, né, porque ele Uhum. está comprando ali, ele está pegando dinheiro para se financiar ali do pequeno empresário, né, do pequeno investidor, né, pagando um juros alto, porque a dívida o juros está alto, e o cara deixa de investir no próprio negócio, né, porque é mais cômodo ele pôr o dinheiro ali, não tem é mais garantido para ele do que o risco é menor do que o negócio dele, né. Sim, É sim. mais ou menos isso mesmo. É. Mas aí, vamos virar aqui, vamos falar da coisa boa, né? Tem um livro que eu gosto muito. Muita gente fala do Warren Buffett e tal, do investimento, e eu sou muito conservador para todo mundo para em todo conselho que eu dou, né? Eu falo que com o dinheiro da empresa a gente não brinca e que o empresário ele não pode correr dois riscos com o mesmo dinheiro, né? Então ele já corre um risco empreendendo, então ele não pode ser aventureiro, correr outro e tem que ser prudente. A gente nunca peca em ser prudente. E aí tem um livro do. Muita gente fala do Warren Buffett, tudo, só que tem um livro especial que eu gosto muito, que é o. Chama O Tal de Warren Buffett. E quem escreveu ele foi a Mary Buffett, que foi nora dele por 12 anos. Então ela escreveu por ver o comportamento dele, por ver. Ela era aquela pessoa que olhava de fora e escreveu tudo. E eu acho que ali fala muito dele. E, em resumo, ele é um cara extremamente conservador, mas muito simples em dar soluções. E eu acho que é isso que fez dele é, um bilionário, transformar problemas grandes em coisas pequenas, você seguro e coisas pequenas. Nesse livro dele, essa ex-nora dele, a Mary, fala que a média de rendimento dele é 20% ao ano, né? Então a gente não vê que ele é louco, ele nunca procurou a bala de prata, aquele negócio que vai dar um rendimento espetacular. Em média é 20%. Com tudo isso que a gente está vivendo hoje e para onde está indo a economia, vamos falar de investimento agora. O que que você vê ainda como, não, eu acho que isso aqui é um bom caminho para quem está investindo, para quem quer começar a investir. Como é que você vê esse futuro para quem é aquele cara que está sobrando um pouquinho e vale a pena investir? Então, eu acho que o grande segredo
do investimento é você nunca tentar achar exatamente a bala de prata, né? É, É você ir no caminho da diversificação, né? Porque, de fato, ninguém tem aí a, a bola de cristal para achar e encontrar o melhor investimento, né? Então, é. quando você faz uma diversificação no seu portfólio, na sua carteira, você acaba ficando mais seguro, né? Então, hoje, quando a gente pensa em proteger a carteira, você tem que ter ali investimento um pouco, uma carteira internacionalizada. Hoje é fácil você abrir uma conta lá fora, né? A própria XP hoje antigamente para você abrir uma conta internacional, você tinha que ter pelo menos 300 mil dólares. Hoje você abre com valores mais baixos, com 10 mil, com 100 mil, com 300 mil, né? Então, hoje você tem acesso ao mercado internacional muito fácil, né? E em um ano eleitoral, é importante você preservar o seu patrimônio em moeda forte. Então, é sempre legal você guardar um pouco do recurso em dólar, né? E é interessante isso que você está Você sai falando. da volatilidade do Brasil, né? Você acaba tirando ali aquele risco Brasil, aquele risco que acaba tendo aqui dentro de volatilidade, quando você tem uma parte do seu capital ali fora, né? Então, estudos já hoje mostram que pelo menos 15% do seu patrimônio é importante você estar com ele lá fora. Uhum. Isso é legal, né? É, A é muito outra, interessante isso que você está falando, né, Adriano? Porque alguns anos atrás, quando a gente falava em diversificar investimento, era meio que uma base. Vamos falar em renda fixa, vamos falar em ações e vamos falar em tesouro direto. Hoje, quando a gente fala em diversificar, né, colocar em vários cestos, você tem que pensar em investimento internacional. exatamente, não dá para você pensar hoje em diversificação sem pensar, até porque aqui dentro mesmo você tem acesso a produtos internacionais através de ETFs, Hum, através de produtos, de fundos, né, que tem acesso a mercados lá fora. Então você consegue, né? hum, E voltando ali para a parte da diversificação, né? A parte de renda fixa é sempre legal você ter ali um pouco de pós, de pré e de inflação na carteira, né? Então na parte de pré-fixado a gente ainda tem taxas altas, né? Eu acho que ainda já não está dando mais para capturar taxas de 14, 15%, né, na pré-fixada, porque as taxas já. O mercado antecipa o corte de juros, então a gente já está vendo taxas caindo na pré-fixada. Você já não encontra mais taxas como no início do ano, ali taxa de 15%. Então esse corte já ocorreu ali, os bancos já anteciparam. A parte de pós-fixada, é legal você buscar liquidez, né, no pós, o pós ainda tem bastante taxa boa. E a parte de IPCA, né, se você ainda tem IPCA longo, né, para você proteger o seu patrimônio contra o efeito da inflação e pegar o fechamento de curva ali, né, você conseguir ainda pegar juros reais ali acima de 6%. Então, no próprio Tesouro, até esses dias atrás, você pegava ali NTNB pagando acima de 6%, né? hum. Então, em termos de segurança, é bem legal. E a O- parte de crédito privado, né? Aí você já entra um pouco mais no risco por conta da questão da inadimplência. Você vê aí bancos pequenos quebrando, você vê o caso do Master aí, esses dias atrás, entrando em liquidação. Então, nesse caso, é importante você alocar recurso dentro do limite ali do FGC, né? Então tem tudo isso. E a parte de renda variável, eu acho que ainda a gente está num momento importante de renda variável no Brasil. O brasileiro ainda sofre muito com bolsa, não tem o costume de bolsa, mas ele entra no final da festa, costuma entrar no final da festa. A gente tem carteiras
com gestão ativa, performando muito bem, carteira com 2 anos entregando mais de 60% de rentabilidade, né? É, Então, gestor profissional que cuida, gestor com experiência, né? Então, quando você tem esse tipo de acompanhamento, é mais fácil, é, né? Quando você tenta aventurar e achar que puta, você vai receber um call ali da internet, vai comprar ativo, não acompanha, faz buy hold, compra, deixa na carteira e deixa, acha que 10 anos vira o Buffett e o ativo vai explodir, você vai ficar milionário. Aí quando ele faz a correção, você fica rico e fica pobre, fica rico e fica é, pobre, né? Então é é. isso, né? Então bolsa tá no momento legal. Tem alguns setores da bolsa que a gente ainda captura PLs baratos, né? Então dá para a gente fazer. Então acho que o grande segredo é a diversificação do portfólio. Você não ficar preso ali em uma única classe de ativo, não pesar a mão no único ativo. É isso. Eu oriento o pessoal que está comigo, né? Para a gente, sempre quando a gente fala de dinheiro, dividir em três, eu falo, vamos colocar em três cestos. Quanto a gente calcula a necessidade de capital de giro da empresa, que é aquele dinheiro que ela tem que ter lá para trabalhar o mês todo. E esse dinheiro normalmente fica nessas compromissadas diárias, né? Isso é É, bom. e aí É eu o pego, puxa, dinheiro, é o caixa nervoso que a gente chama, né? O e cara gira ele dentro de 15 dias ali. isso. E dá para ganhar alguma coisinha com isso daí, né? Dependendo do movimento da pessoa, E a ela faz. compromissada, ela é isenta de IOF. Você acaba tendo um benefício fiscal ali. É muito bom esse produto. Isso que torna ela boa para o pequeno empresário, né? Exatamente. E aí eu separo o que o cara, bom, isso aqui você vai usar. Quem que tá te orientando, hein, Angel? Ah, eu virei financeiro, né? Hoje, há quase 20 anos aqui no Rio, eu cuido bastante do dinheiro aqui da empresa e Muito acabei bom. aprendendo, né? Preciso trazer a conta da Rio Diesel para cá, hein, rapaz? É, a gente vai falar disso. O, E aí eu separo o que que é 30 dias e o que que é 30 dias. Aí eu falo, não, 30 dias a gente analisa de uma outra forma e o que você vai precisar de 6 meses é outra coisa. Você falou assim de investimentos bons a longo prazo. Aí, Adriano, só para abrir a minha cabeça aqui, o que que é o longo prazo para a gente poder. São 2 anos? O que que é esse longo Isso, prazo, cara? isso, isso é um grande incógnito, né? Quando eu É, converso com o cliente, eu costumo perguntar para entender na cabeça dele o que é longo prazo. Longo prazo é a partir de 5 anos, né? entendi, Abaixo de 5 anos é curto prazo, médio e curto prazo, né? Um entendi. ano é curto prazo. Acima de Uhum, um ano ali, de 2 para até 5 anos, é médio prazo. Acima de 5 anos eu já considero longo prazo, né? Porque entendi. assim, quanto maior o prazo, maior é a rentabilidade e às vezes maior o risco também. No Brasil é difícil você ter previsibilidade, né? Então você tem que colocar ativos de longo prazo mais seguros, né? Então em investimento existe um tripé que a gente chama rentabilidade, liquidez e segurança. Você nunca vai ter os três no mesmo ativo. Sim, Então, qual deles você quer abrir mão, né? Da rentabilidade? Se você quer abrir mão da rentabilidade, você vai ter. Se você quer rentabilidade, ou você abre mão da liquidez, ou você abre mão da segurança, né? Você tem que ir para a bolsa, né? Pô, eu não quero, eu quero rentabilidade. Então, só que eu quero liquidez. Então eu vou abrir mão de segurança. O que é segurança? É bolsa, porque tem volatilidade. sim, Né? Eu não tenho a segurança de ter aquela rentabilidade. Ela pode ter volatilidade e eu posso ganhar como posso ter problema. Só que eu tenho liquidez. Eu vendo ele amanhã, eu estou com ele na mão. Eu quero rentabilidade e eu quero segurança. Eu tenho que abrir mão da liquidez. Eu vou pegar ativos de longo prazo. Eu vou pegar um sim. crédito privado, uma NTNB, um título público de longo prazo, né? Uhum. Então é isso. Então, quando você vai sentar com o investidor, você tem que entender
a necessidade dele, entender quais são os projetos dele e encaixar e ajudar ele a identificar o que ele quer, né? entendi, Trazer ali e ajudar ele a identificar quais são os riscos, esse é o nosso papel. Cara, esse produto ele tem esse determinado risco, isso aqui é o que você tem que entender. Você está ciente de que tipo de produto é esse? Onde você está pondo o seu dinheiro? Pô, estou ciente, então legal. Então, você tem que trazer esse tipo de segurança para o cliente, né? entendi. Então, esse é o papel da assessoria nossa. É. É procurar o assessor, procurar quem entende de dinheiro, né? Pro dinheiro, pro Entender, dinheiro render dinheiro, sempre mais. procurar quem entende do mercado ali para poder. E mesmo assim a gente tem surpresas, né? Porque as empresas, às vezes, você não está lá dentro. Você não sabe, às vezes, o que está acontecendo dentro da gestão em si. Você conhece, você tem os números dela ali, mas você, às vezes, o próprio gestor da empresa, você vê quantas empresas ali o cara tem fraude dentro dela, né? O nosso papel é tentar identificar isso, né? Isso. E quando você fala num bom planejamento financeiro, você tem que olhar alguns pilares desse planejamento também, né? É, Então, existem 6 pilares ali para você fazer um bom planejamento financeiro. A gente está falando até agora de uma única caixinha desse pilar, que é a caixinha da gestão de ativos, né? O que é essa gestão de ativos? É você entender a parte de alocação do cliente, onde você vai alocar os recursos dele, né? Tanto o recurso financeiro, né? Quando você vai fazer uma abrangência maior, você vai olhar outros ativos também, mas no meu caso, eu olho mais recurso financeiro, entendo ali quais são os planejamentos dele de curto, médio, longo prazo e tento encaixar ali no ciclo de vida dele. Aí tem uma outra caixinha, que é a caixinha do planejamento tributário, né? Dentro do meu negócio, eu olho o que eu consigo ter de aproveitamento tributário para alocar esse recurso dele, né? Buscar produtos que tenha benefícios fiscais, né? Produtos isentos de imposto de renda, por exemplo, uma LCI, uma LCA, uma debênture, alguns ativos, alguns fundos com benefícios fiscais. A outra caixinha que eu acho importante é a caixinha do planejamento de aposentadoria, né? Pô, Rangel, qual a sua idade hoje? Eu tenho 45 anos. Legal. Quando que você pretende parar para você quer parar de trabalhar ou desacelerar? Eu quero parar com os meus 60 anos. Legal, Rangel. E qual é o valor que você quer receber, além da sua aposentadoria, do INSS, que você quer ter de aposentadoria complementar, da sua carteira de investimento? Ou você tem algum investimento, você não tem? Pô, legal. Qual é essa caixinha que você. Qual é esse investimento acumulado que você precisa ter para te dar esse recurso? Então, eu consigo trazer essa visão para você, para te ajudar a montar esse planejamento. Então, isso é importantíssimo. Imagina você hoje ter essa visão de quando que você quer parar, o que você precisa ter acumulado até essa data, para te dar esse cheque perene até os seus 90 e lá vai fumaça, né? A outra caixinha é a caixinha do planejamento sucessório. Cara, você já acumulou patrimônio aos seus 90 e poucos anos e você tem um planejamento para passar esse patrimônio para os seus herdeiros? Qual é o custo desse planejamento sucessório? Às vezes o cliente tem um patrimônio relevante e ele, pô, eu tenho dinheiro, mas cara, ele vai perder patrimônio na hora de passar isso para o herdeiro, né? Ele vai passar uma parte desse patrimônio, vai para o governo. Se ele tem um bom planejamento, ele tira isso de uma seguradora, por exemplo. Ele tem uma holding que ele ameniza essa sucessão, né? Existe dentro de um bom planejamento financeiro 8 ferramentas quando você faz um bom planejamento financeiro, né? Existe uma holding, você faz uma holding patrimonial,
existe um acordo de sócios, existe a elaboração do testamento, existe a offshore, existe uma estruturação de trust, existe a doação em vida, e existe somente duas ferramentas que são financeiras, né, que é a previdência e o seguro de vida. As outras 6 ferramentas, elas são jurídicas. E muitas vezes a pessoa fala: "Cara, eu já fiz uma hold, eu já estou preparado". Só que financeiramente ela gastou o dinheiro, ela não está. E aí tem as outras 2 caixinhas, que é a gestão financeira, que muitas vezes é essa que você faz aí para fazer o fluxo de caixa do cliente, né, ajudar ele a estruturar o fluxo de caixa, né, que esta caixinha ela conversa com a caixinha do planejamento de aposentadoria, quanto que sobra para ele guardar para construir o patrimônio dele, né, que é o quanto que eu tenho de receita, quanto que eu tenho de despesa e quanto que sobra para eu guardar. E a gestão de risco, né? Às vezes você pega lá um profissional liberal, um médico, se ele perder o movimento da pinça, cara, ele perdeu o trabalho. Então, existem ferramentas para proteger ele. Então, quando você pensa num planejamento estruturado financeiro, você tem que necessariamente olhar para essas 6 ferramentas, né? E é Então, bem isso, né, Adriano? e a É, gente é, é, a gente faz essa hum, estruturação, a gente tem esse trabalho e olha tudo isso para o cliente. Então eu trago isso, mostro isso para ele, falo, cara, é isso. O que você quer fazer de tudo isso? uhum. E tudo isso é feito com planejamento, né? A gente tem sim que pensar no futuro, para a gente não virar passageiro nessa vida. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, cara, qual seria essa mensagem do Adriano? Cara, eu acho importante o que você falou, né? Ter esse planejamento bem estruturado, tá ligado no cenário, para onde está indo, né? O que está acontecendo no cenário macro e o micro, né? Entender ali dentro desse planejamento o que está encaixando dentro do negócio dele, o que ele está olhando, se ele está de fato olhando todas as vertentes ali para ele estruturar e caminhar para 2026. Vai ser um ano, eu acho que de bastante turbulência, mas no Brasil a única certeza que nós temos é que a gente vai ter instabilidade política, né? Sempre. E sempre. E se a gente se apegar a isso, a gente para o nosso negócio, né? Eu acho que tem que arregaçar as mangas e trabalhar, E continuar né? trabalhando, né? Que E afinal de continuar contas, quem trabalhando. movimenta esse país é o empresário. O É o empresário não pode parar. empresário, né? Eu espero que, independente de quem assumir lá o poder, comece a de fato olhar mais para o empresário brasileiro e tirar um pouco dessa carga de cima do empresário. Eu acho que o empresário brasileiro tá bem judiado, vem sofrendo muito, bem pagando essa conta e o Brasil precisa melhorar, né? A gente precisa tirar um pouco dessa carga do empresário e o Brasil tem todas as condições para ser uma potência, né? É, é isso. É isso que a gente quer. É para isso que a gente está trabalhando. O Adriano, quer deixar aqui teu telefone, o Instagram da Blue 3, Pelo Blue 3. 3, aí em Rio Preto, que é teu contato para Cara, quem assistir a gente. o meu contato é 17 98222 4554, né? Pode me chamar, meu Instagram é Adriano Galo 07, tá aí, só me seguir. Uhum. Se quiser tomar um café por aqui, eu estou à disposição. Eu atendo clientes no Brasil inteiro, tenho clientes fora do Brasil, cliente no Japão, cliente na Inglaterra, tinha cliente esses tempo atrás na Irlanda, então não tem fronteira. Tem clientes em Belém, Recife, Brasil inteiro.
Então, hoje, com o advento da internet, a gente consegue conexão e o mais importante é essa credibilidade, a pessoa confiar no seu trabalho e, enfim, você poder ajudar. Adriano, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pelo papo de hoje, pela clareza que você trouxe, pelo conteúdo de alto nível que você está me presenteando. Espero um dia poder retribuir à altura. A gente segue aqui. Vamos abrir a conta da Rio Diesel. Ah, é isso aí, você não perde a oportunidade. E Comercial é comercial, né? Não tem sempre, jeito. sempre. Amanhã a Ó, gente mas tem. eu que agradeço aí a oportunidade. Quando você me chamou, eu de bate-pronto aceitei, até pela amizade, né? Eu já vinha te acompanhando aí na rede social, acho muito bacana esse trabalho que você vem fazendo e pode contar comigo, o que precisar, estou à disposição. Quando você vir visitar o Papos aqui na região, passa aqui para tomar um café. Adriano, fica com Deus, meu amigo. Um grande abraço, sucesso aí nos negócios. Sucesso para você também, amigo. Tchau. Abraço. Tchau, Tchau. tchau.